Oi, oi! Vamos agora para a segunda parte da aula do nosso casal de gnomos. Se você ainda não fez a primeira parte, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Nós vamos fazer agora o gorro do gnomo. Vamos fazer com fio vermelho, a cor 3528 carmim. Vamos começar com 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 9 pontos. Vamos fazer agora 4 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 3 até a carreira 6, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 7, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 12 pontos. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, carreira 8 e 9, de 12 pontos baixos em cada. Vamos fazendo 2 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 10, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 15 pontos. Vamos fazer agora mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, carreira 11 e 12, 15 pontos baixos em cada. Na carreira 13, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência 3 vezes ou até chegar de volta no marcador. Ficamos no final dela com 18 pontos. Vamos fazer novamente 2 carreiras de ponto sobre ponto, 14 e 15 de 18 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Vamos fazer agora a carreira 16, 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos com 21 pontos no final da carreira. A carreira 17 e 18, vamos fazer de ponto sobre ponto. 21 pontos baixos em cada carreira. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Carreira 19, vamos aumentar. Vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Essa sequência 3 vezes ou até chegar de volta no marcador.
Ficamos no final dela com 24 pontos. Vamos fazer carreira 20 e 21 de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 22, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 27 pontos. 7 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Vamos novamente fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 23 e 24, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 25, vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. 26 e 27, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois voltamos para continuar. Na carreira 28, vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Ficamos com 33 pontos. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, a carreira 29, sem aumentar e sem diminuir, 33 pontos baixos. Na carreira 30, vamos aumentar novamente, vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 31, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. Agora, na carreira 32, nós vamos fazer mais aumentos. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos ficar no final dela com 42 pontos. Na carreira 33, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 42 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer aumento novamente na carreira 34, 6 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 48 pontos. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 35 até a 40.
48 pontos baixos em cada carreira. Então, pode pausar o vídeo, fazer as tuas 6 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 41, nós vamos fazer algumas diminuições, então, nós vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos ficar no final dela com 44 pontos. Finalizamos o nosso gorro, deixamos um fio comprido para prender na cabeça e vamos fazer um arremate. Puxamos o fio, colocamos na nossa agulha de tapeceiro. Nós vamos pular um ponto, no próximo vamos colocar a agulha de fora para dentro. Puxamos um pouco, vamos colocar a agulha agora na alcinha de trás do último ponto, ó. Puxamos um pouquinho e vamos virar agora. Deixamos o fio aqui, né, pra gente usar depois para prender na cabeça. Vamos virar. Vamos colocar na cabeça assim, com essa bordinha virada, ó. Vamos fazer agora a barba do nosso gnomo. Eu vou usar uma agulha 13,5 e o fio ternura da Círculo. Você pode usar um outro tipo de fio, você pode usar este fio que é Todo Dia da Maria Quintal. É uma lãzinha, ó. Eu vou usar então o fio ternura e vamos fazer 15 correntinhas. Estou usando a agulha 13,5, como eu havia mostrado. Deixamos bem soltinho na agulha, não apertamos muito. Quinze correntinhas. Vamos medir no gnomo, ó, para ver se fica ok assim. Para trabalhar com este fio, se nós colocamos a mão, a gente sente a união das correntinhas, que fica mais fácil de encontrar o ponto, ó, para colocar a agulha. Então, nós vamos voltar na segunda depois da agulha e vamos fazer um ponto baixo. E vamos agora subir 24 correntinhas. Correntinhas e vamos unir na mesma onde nós usamos para subir, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Aliás, um ponto baixíssimo, ó. Pegamos a laçada e tiramos direto, um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer agora um ponto baixo na próxima correntinha. Ó, colocamos o dedo, a gente sente onde está a união das correntinhas, fica mais fácil de encontrar. Um ponto baixo. E vamos subir novamente 24 correntinhas. E vamos agora unir na mesma que nós usamos para subir. Aqui, se nós acharmos que vai ficar difícil, né, que a gente vai perder essa ponta, nós podemos colocar um marcador nesta pontinha aqui, porque essas serão as nossas correntinhas de base, onde nós vamos fazer a barba. Então, as 24 correntinhas que nós estamos fazendo já é para formar a barba. Deixamos ali o marcador e a gente sabe que pega esta pontinha. Colocamos na mesma e vamos fazer então um ponto baixíssimo. Pegamos o fio, tiramos direto.
E vamos agora na próxima correntinha fazer um ponto baixo, ó. E subimos novamente 24 correntinhas. Então, nós vamos fazer exatamente da mesma forma até chegarmos na última, ó. Pode pausar o vídeo, fazer as tuas, depois nós voltamos para continuar. Subimos 24 correntinhas, unimos com ponto baixíssimo e assim vamos fazendo. Estou finalizando a última, ó. Vou unir com ponto baixíssimo e já deixo um fio comprido para prender na cabeça. Puxamos o fio. Vamos ver quantos detalhes nós fizemos, mas não interfere muito, né? Se você, por acaso, deixou uma fora, fez uma mais, uma menos, não tem problema. Não interfere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 detalhes, mais ou menos. Se nós quisermos que a barba fique bem fechadinha, nós podemos fazer 2 vezes a mesma coisa, ó. Faça mais uma vez igual, então. Depois nós vamos prender as duas juntas. Nós vamos fazer agora o nariz do gnomo. Usando o fio macadâmia, vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Lembrando que sempre o primeiro ponto da carreira 2 eu fecho com um ponto baixíssimo, ó. Somente nesta carreira. Deixo essa laçada um pouquinho mais larga na agulha. E vamos fazer agora, então, um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar no final da carreira 2 com 9 pontos. Não estou usando o marcador, mas vamos contar 3 vezes esta sequência. 2 pontos baixos, um aumento já fizemos, mais um. Mais uma vez, 2 pontos baixos. E um aumento. Finalizamos a carreira 2. Vamos fazer agora a carreira 3 de ponto sobre ponto. Então, vamos contando 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, 7, 8 e 9. Vou desvirar. Agora, nós vamos fazer na carreira 4 diminuição. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Essa sequência 3 vezes. Ficamos com 6 pontos no final. Uma nós já fizemos, mais 2 vezes. 2 pontos baixos, aliás, um ponto baixo e uma diminuição. Mais uma vez, opa. Mais uma vez, um ponto baixo. Aqui, antes de fazer a última diminuição, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, ó. Bem pouquinho. E finalizamos com a última diminuição. Cortamos o fio, deixamos um pedacinho para a gente prender na cabeça.
Vamos arrematar, pegando os pontinhos, as alcinhas do ponto que ficaram, dos 6 pontos baixos. Nosso arremate normal de falso anel mágico. Deixamos o fio aqui, para depois nós prendermos o narizinho na cabeça. Nós vamos fazer agora a perna do calção, como se ele tivesse de calção. Então, nós vamos subir 14 correntinhas. Estou usando o fio que eu usei para fazer o corpo, que é o fio cinza. Vamos unir na primeira com um ponto baixo, cuidando para não virar, né? A correntinha tem que ficar bem certinha. Vamos fazer um ponto baixo. E vamos trabalhar agora em espiral. Vamos fazer, então, um ponto baixo em cada correntinha. Vamos ficar com 14 pontos baixos. E depois, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos finalizar esta pelas correntinhas. Aqui, nós já começamos a fazer a carreira 2, pegando os pontos, ó, as 2 alcinhas. Então, vamos fazer esta carreira e mais uma. Então, nós vamos fazer 2 pecinhas assim, iguais, ó, para nós termos as 2 perninhas do calçãozinho, só para o gnomo. Nós vamos deixar um fio para a gente prender no corpo. A gnominha não tem o calçãozinho, então, nós vamos fazer só 2. Fizemos, então, todas as partes do gnomo e da gnominha, se você optou por fazê-la. Então, nós fizemos 4 bracinhos, 2 nariz, 2 partes para o calção do gnomo e os sapatinhos, com 2 combinações de cores. Troca de cor diferente, porém a mesma receita. Nós fizemos a barba. E fizemos também o corpo, 2 vezes iguais. Com a mesma receita, o corpo do gnomo e da gnoma. E fizemos também o gorro, que é exatamente igual para os 2. Antes de nós prendermos os braços, nós vamos agora fazer uma carreira de ponto baixo com este fio nas alcinhas que nós deixamos livre. Você vai perceber quando eu costurei eu não fiz no gnominho, ó. Mas eu estou colocando antes para que você possa fazer antes de fazer a costura, para facilitar. Então, nós vamos pegar a primeira alcinha livre, ó, e vamos fazer ponto baixo por todas as alcinhas. Um ponto baixo em cada alcinha do ponto. Vamos fazer isso nos 4 bracinhos. Você pode usar o fio que você está usando para fazer a barba.
Vamos cortar o fio, deixamos um pedacinho para a gente fazer o arremate. Então, a gente vai fazer isso em todos os bracinhos. Agora, então, nós vamos prender as partes iguais para os dois, os braços, as perninhas e o nariz. Vou mostrar a posição em um deles, depois é só prender o outro da mesma forma. E depois nós vamos fazer o que é de cada um. A barba do gnomo, esta parte do calçãozinho que é só do gnomo. E vamos fazer uma trança para o cabelo da gnominha. Então, vamos começar prendendo os braços. Posicionamos bem na troca de cor, centralizado na lateral do corpo. E cuidamos para que a frente deles fique na mesma altura, né? No mesmo tamanho. Lembrando que devemos deixar este dedinho para frente, ó. Posicionamos assim e vamos prender. Eu vou prender um, depois é só prender o outro igual. Vou prender um pouco inclinado para frente o braço. Ó, no mesmo sentido onde sai o fio do bracinho, nós vamos colocar no corpo. Pegamos um ponto e voltamos para o ponto do braço. E assim nós vamos fazendo por todos os pontos do bracinho. Vamos fazer a costura do outro braço da mesma forma. Então, eu vou fazer a costura aqui e depois volto para a gente continuar. Vamos agora costurar o nariz. Posicionamos bem abaixo dos olhos, bem pertinho dos olhos, centralizado, e vamos fazer alguns pontos pegando a base, onde o nariz fica encostado no corpo. Ó, atravessando assim de um lado para o outro, alguns pontos.
Vamos ver a posição para a gente prender as perninhas. Como nós queremos que ele fique sentado, ó, nós vamos prender um pouco mais para frente. Então, vamos ver a posição. Eu prendi contando 1, 2, 3, 4, na quinta carreira depois do anel mágico. E deixei entre as perninhas 6 pontos de distância no meio. Cuidamos do alinhamento, né, na lateral, nos dois lados. Vamos prender então esta parte primeiro, depois nós vamos colocar formando o calçãozinho, a perninha do calção do gnomo. Vou prender uma delas, depois a outra é só prender da mesma forma. Eu vou tirar uma, mas eu vou colocar uma marcação, ó. Eu coloco um alfinete em cima, na parte de cima, e um na parte de baixo. Assim eu já marco a posição para colocar depois novamente a perninha, ó. Fica fácil de encontrar a posição. Aqui nós não fechamos, vamos prender ela aberta mesmo. Podemos prender usando a alcinha da frente. Como é uma peça bem pequena, fica mais prático para prender, para costurar. Vamos prender agora esta parte que vai formar a perna do calçãozinho. Então, colocamos por cima. Vamos prender nesta parte onde nós começamos a fazer, que é a que fica visível a alcinha das correntinhas. Pegando, ó, todas as alcinhas. Pegamos uma alcinha da perninha e um ponto do corpo. Assim, vamos fazendo por todas elas. Vamos prender agora o sapatinho na perna. Passamos nossa agulha atravessando, né, pegando a perninha junto, de um lado para o outro. Alguns pontos já é suficiente. Vamos fazer a mesma coisa com o outro sapatinho. Nós vamos agora colocar a barba, as duas partes da barbinha que a gente fez. Então, a primeira nós vamos colocar mais para baixo, ó. Vamos deixar 2 carreiras visíveis antes da troca de cor. Colocamos alfinete. Aqui, se você quiser usar cola, como é uma peça decorativa, tudo bem usar uma colinha e colar. Eu vou costurar, vou fazer alguns pontos, pegando bem no cantinho, ó, passando, vou pegar bem no meio da correntinha que a gente fez no início, vou deixar um fio sobrando aqui no cantinho, para depois fazer o arremate. E vou passar algumas vezes pela barba, ó, não em todos os pontos, mas uns 4 ou 5 pontinhos já está ok. Pegando bem no meio da correntinha. Não puxamos muito para não marcar.
Voltamos agora com a agulha no mesmo lugar onde nós entramos para fazer o arremate do fio. Damos um nozinho e escondemos lá dentro. Vamos posicionar a outra parte da barba agora mais para cima, ó. De forma que ela fique bem embaixo do nariz, quase encostando nos olhos. Deixamos uma carreirinha de distância dos olhos. E prendemos da mesma forma. O gorro nós vamos colocar ele bem próximo do olho, ó. Atrás vamos puxar bem para esconder a troca de cor e vamos fazer agora alguns pontos com o fio que nós deixamos. Ou nós podemos também usar cola para fixar o gorro na cabeça. Finalizamos a costura do nosso gnomo. Costuramos todas as partes. Agora nós vamos fazer a gnominha. Nós vamos fazer então duas tranças para nós colocarmos na gnoma. Eu peguei este mesmo fio que eu usei para fazer a barba, separei 15 pedacinhos de mais ou menos 14 centímetros. Vou dar um nozinho aqui em cima, ó, vou prender as pontas para não soltar, para poder começar a fazer a trança, ó. Eu deixei um fio mais comprido, o último, vou só enrolar aqui um pouquinho, vou colocar aqui um alfinete para fixar, assim a gente consegue fazer a trança. Vou cortar agora as pontinhas que eu deixei aqui embaixo. Separar os fios e nós vamos pegar 3 montinhos de 5 fios em cada montinho para a gente fazer a trança. Se você tem dificuldade de fazer a trança, você pode deixar assim, fazer uma amarração só nos fios e deixar eles soltinhos. Então, vamos pegar 5 fios mais 5. E mais 5. Vamos fazer uma trança, vamos trançar. Cuidando para que a trancinha fique bem soltinha, não apertamos muito. Vamos amarrar agora embaixo aqui, depois a gente pode cortar as pontinhas para ficar bem parelhinho. Se você quiser fazer uma trança inteira, ó, eu cortei, né? Mas já vi agora que talvez seja mais prático fazer toda inteira. Então, pegar um fio 30 centímetros mais ou menos, fazer uma trança, amarrar nas duas pontinhas, passar por cima da cabeça. Não precisa nem prender, porque ela vai ficar embaixo do gorro, vai ficar até mais fácil. Aqui a gente também pode usar colinha ou fazer alguns pontinhos para prender a trança. Nós vamos agora fazer este bordado no gorro, que imita uma estrelinha de Natal. Eu tô usando o fio off-white, eu desfiei ele um pouquinho, ó, para ficar mais fino. Coloquei numa agulha de tapeçaria, ou de tapeceiro mesmo, e vamos fazer algumas estrelinhas desencontradas. Então, eu vou usar aqui, vou colocar o meu fio. Bem no buraquinho, vou colocar a agulha e uso 3 carreiras, ó. Saio na terceira carreira embaixo. Deixo um pedacinho aqui para fazer o arremate. Agora eu vou voltar pegando 2 carreirinhas e vou sair sempre no mesmo lugar, ó, sempre no centro, sempre no meio. Este vai ser então o meu centro, onde eu estou saindo com a agulha agora, ó. Daqui eu vou partir para fazer
a estrelinha. Agora, nós vamos 2 pontos pro lado, voltamos pro meio. Ó, sempre pro meio. Agora, nós vamos 2 pontos pro outro lado. 1, 2, voltamos pro meio. Agora, nós vamos na diagonal. Um ponto, ó, um ponto na diagonal. E voltamos pro meio. Mais um ponto na outra diagonal, voltando pro meio. Essa é a forma que eu encontrei de fazer, mas se você sabe uma forma diferente, também tá tudo certo. Pode fazer do seu jeito. Mais uma vez. Agora, nós vamos fazer um nozinho lá em cima com o fio que nós deixamos, ó, bem... Vamos virar e vamos fazer bem no cantinho lá em cima um nozinho, ó. Depois a gente esconde o fio lá pra dentro. Ó, nós puxamos de forma que o nozinho fique lá em cima. Ó, no cantinho. Cortamos o excesso e vamos esconder a sobra para dentro do gorro. E vamos prender também o gorro como a gente prendeu no outro, ou podemos usar uma colinha. Agora, nós podemos fazer um bordadinho na barriguinha dela para ficar diferente. Então, vamos marcar bem alinhado com a perna, algumas carreiras para cima, ó, bem no meio. Pegamos a nossa agulha de tapeceiro. Eu coloquei o fio vermelho, o mesmo fio que eu usei para fazer o gorro e a troca de cor. Saímos na primeira marcação. Vamos fazer um ponto X. No último pontinho que nós vamos bordar o ponto X, nós vamos sair com a agulha na carreira de cima, ó. E vamos agora fazer pontos retinhos, ó, alguns pontinhos, ó, deixando um fora, passando um, aliás, passando um por cima, um por baixo da agulha. Um por cima, um por baixo da agulha, ó.
E nós vamos puxar e vai formar uma linha, um pontilhado, né? Um pontilhado, um bordado pontilhado. Aqui é o último, eu vou deixar para passar para carreira de baixo. Aqui a gente puxa um pouquinho o fio de volta, porque às vezes ele não aparece, ele entra muito, né? Então a gente puxa um pouquinho de volta. Ó, no último ponto eu vou passar lá para a carreira de baixo novamente, ó. E vamos fazer a mesma coisa, mais uma linha pontilhada. Se não for este o nome, gente, me corrijam nos comentários. Mas eu acho que é, né? Um bordado pontilhado. Fiquem à vontade para me corrigir. Agora eu vou voltar com a minha agulha lá no mesmo buraquinho onde eu entrei, ó, e vou fazer um nozinho e esconder o fio para dentro do corpo. E assim nós concluímos também a nossa gnominha. Agora me conta o que você achou do nosso casal de gnomos. Se você gostou de fazê-los, me conta nos comentários. E se você fizer eles e quiser me marcar nas redes sociais, o meu arroba é glenegre e a hashtag é #FizComAgle. Vou deixar aqui embaixo. Aproveita, me segue lá no Instagram também. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Fique com Deus, um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!